Defesa da vida, povo brasileiro ecoa, fora Bolsonaro, por Tasque País. Na manhã sábado, 19, manifestantes defenderam, em 16 capitais, mais vacinas, auxílio de R$600 e a remoção da genocida do Planalto. Hoje é dia de luta em Tasque País contra a política de morte do governo Bolsonaro, convoca Gleisi Hoffmann. No início da manhã deste sábado, 19, em Brasília, manifestantes reuniram-se com faixas e cartazes com palavras de ordem e como núcleos da bandeira do Brasil. Cenas como essa se repetiram por outras 15 capitais. O povo brasileiro deu uma resposta à altura da indignação nacional com o desgoverno genocida de Jair Bolsonaro, responsável pela perda de 500 mil de compatriotas por Covid-19, confirmadas neste sábado, 19, pela manhã. Milhares de manifestantes ocuparam as ruas de décadas de cidades pelo país para protestar contra mortes em massa patrocinadas por Bolsonaro, por vacinas para Tasques, auxílio emergencial de R$600 e pela manutenção, da democracia. Os atos também necessários à remoção imediata do presidente, hoje um risco ao funcionamento das características e à remoção da prioridade. No início da manhã, os manifestantes reuniram-se com faixas e cartazes com palavras de ordem e como núcleos da bandeira do Brasil nas capitais Brasília, Goiânia, Belém, Porto Velho, Boa Vista, Palmas, Maceió, João São Pés, Aracaju, Cuiabá, Campo Grande, São Bernardo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Ao Tasque, durante Tasque o dia, estão programados 457 atos em quase 400 cidades, incluindo São Paulo, que deve lotar a Avenida Paulista à tarde. No Outicid, protestos também ocorrem em mais de 50 cidades, incluindo Alemanha, França, Portugal e Estados Unidos. Hoje é dia de luta em Tasque. O país contra a política de morte do governo Bolsonaro, convocou a presidente nacional do PT, deputada governante, PR, Gleisi Hoffmann. Quase 500 mil mortes pela coronavírus, recorde de desempregados e desmonte do Estado. Nossa luta é por vacina no braço, comida no prato e auxílio emergencial digno para o povo brasileiro, tal, pela manhã. Respeito às medidas de proteção ao contrário das aglomerações promovidas pelos apoiadores negacionistas de Bolsonaro, manifestantes fez diferença de manter todas as medidas para evitar riscos de contaminação. O uso de máscaras e o distanciamento foram constantes. Operati insiste em organizadores também distribuíram álcool gel e orientaram os participantes sobre medidas de proteção contra a Covid-19, como foram convocadas por Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, Tasques. Os partidos de esquerda, centrais sindicais, Coalização Negra por Direitos, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APCANTESB, Dusão Secundaristas, UBS, Central de Movimentos Populares, CMP, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, Fórum Nacional de ONGs, entre outras. Bolsonaro, mais perigoso que o vírus. O governo Bolsonaro é mais perigoso que o vírus, é insustentável e não conseguimos mais fonte, informação e uma pandemia. Esse governo é genocida de fato, afirmou o líder do PT no Senado, Paulo Rocha, PTPA. Em vídeo pelo Twitter, o senador pediu que seja feito um minuto de silêncio em cada manifestação deste sábado, em homenagem às famílias das vítimas da Covid-19, e dizer claramente, nos nossos atos, quem é o responsável por isso: Jair Bolsonaro. Tasques os dias, mais de 2.000 brasileiros morrem de uma doença que já tem vacina, lembrou o senador Humberto Costa, PTPE, um dos nomes mais atuantes da opinião na CPI que apurar ordem e Covid. Respondem seus apoiadores nas mortes. São mães, pais e irmãos loves. É uma tragédia anunciada, provocada por um governo que rejeitou pelo menos 101 ofertas de imunizante, apontou Costa. 2 países no mundo usaram a teoria de imunidade de rebanho, com contaminação em massa. Estados Unidos com Trump e Brasil com Bolsonaro. Estados Unidos lidera o número de mortes no mundo. Com a saída de Trump, os números diminuíram. No Brasil, aceleram rumo à liderança, alertou o senador Rogério Carvalho, PT. Protestos aglutinam pautas progressistas. Operati insiste em protestos também aglutinaram outras pautas progressistas contra políticas antissociais de Bolsonaro e Paulo Guedes e de entrega das riquezas do povo brasileiro ao capital estrangeiro. O maior exemplo é a Eletrobras, cuja MP de privatização foi aprovada no Senado nesta semana.
Traição ao povo foi denunciada em faixas e cartazes em diversas cidades. Do mesmo modo, centenas de indígenas ocuparam as ruas para lutar pela demarcação de lands, em claro retrocesso pelo projeto de lei 490/2007. O novo golpe de Bolsonaro contra mais de 25 etnias prevê a suspensão das demarcações. Nesta semana, mais de 700 indígenas ocuparam uma esplanada em Estatemente pelas demarcações e pela proteção dos povos Yanomami e Munducuru, vítimas de garimpeiros. Bolsonaro representa um genocídio e o ecocídio do Brasil, afirmou a coordenadora da PIB, Sônia Guajajara, no ato em Brasília. O Fora Bolsonaro e Public Square, não podemos esperar. Estamos juntos por vida, vacina e direitos garantidos, escreveu Guajajara, pelo Twitter.